Olá, bom dia, boa tarde e para quem vai ver à noite, boa noite. Hoje eu quero estar falando com vocês, trazendo um resumo, na verdade, sobre o livro de Amós, uma obra profética do Antigo Testamento que aborda temas como justiça, juízo e o arrependimento. Nós vemos a mensagem central do livro sendo a justiça de Deus e a necessidade de justiça social. Amós ele denuncia a idolatria, a ganância, a exploração dos pobres e adverte o povo de Israel das consequências de suas ações. O livro provavelmente foi escrito entre 760 e 753 a.C. A missão de Amós foi direcionada especialmente para seu vizinho do norte, Israel. E o livro de Amós, que está no Antigo Testamento da Bíblia, mostra Deus alertando a Israel sobre seus pecados, como injustiça e falsidade religiosa, e tendo essa mensagem central, que Deus exige justiça e quer um coração sincero, não só rituais e religiosidade. O livro ele faz parte dos livros proféticos, Foi escrito pelo próprio profeta Amós, que era um homem simples, um pastor de ovelhas e agricultor, vindo da cidade de Tecoa, no reino de Judá, sul ali de Israel. Mesmo sendo de Judá, ele foi chamado por Deus para profetizar no reino de Israel, na parte norte, durante um tempo de paz e prosperidade econômica naquele lugar. Apesar disso, o povo de Israel vivia longe de Deus, cometia muitas injustiças e sendo um povo hipócrita em sua fé. O principal propósito que nós vemos no livro de Amós é denunciar o pecado desse povo, especialmente dos líderes e ricos que exploravam os pobres e praticavam corrupção e eram religiosos apenas de aparência. O povo adorava a Deus com festas, sacrifícios, cânticos, mas vivia de forma desonesta e injusta. E o profeta Amós deixa claro que Deus não aceita esse tipo de adoração falsa. Ele mostra que Deus valoriza a justiça social, a honestidade, o cuidado com o próximo e a verdadeira fé, que era o que estava faltando. A missão de Amós, dentro do chamado de Deus, estava em anunciar, vendo toda a maldade e o que o julgamento viria. Ele dizia ao povo: o julgamento vem, caso o povo não se arrependesse. Lembra muito, Jonas, em relação a Nínive, também, Deus entrando com justiça, com juízo e pedindo que houvesse arrependimento. Então, havendo arrependimento, Deus não entraria com juízo. Ele avisou que a destruição viria para Israel e que nem mesmo o fato de serem o povo escolhido os protegeria, porque Deus é justo e espera obediência e amor verdadeiro, não apenas rituais falsos e hipócritas. Mesmo com mensagens duras, nós vemos que o livro de Amós termina com uma promessa de esperança depois do castigo, claro. Deus diz que restauraria o seu povo, trazendo paz, justiça e bênçãos novamente. Segundo o livro de Amós, Deus quer que o ser humano pratique a justiça, viva com retidão e cuide dos outros com amor. Só assim a adoração a Deus é verdadeira e aceita por Ele. Vemos que Amós é apenas um pastor de ovelha, e colhedor de figos da cidade de Tecoa, em Judá. Mas quando ele foi chamado com o propósito de advertir Israel sobre seus pecados e anunciar o juízo de Deus por causa da injustiça social e da falsa religiosidade. E os temas principais dentro desse livro, que é a justiça social, o verdadeiro arrependimento, o juízo divino, hipocrisia religiosa e a soberania de Deus sobre todas as nações, o reconhecimento disso. E a história ela faz a denúncia contra Israel e também contra as nações. Nós vemos isso nos dois capítulos, no primeiro e o segundo. Temos também ali no capítulo 7 e 9 visões de juízo
que o profeta declara. E por final, a promessa de restauração no capítulo 9. Deus ele rejeita a adoração sem justiça, como é visto no capítulo 5, especialmente nos versos 21 a 24. O povo deve praticar o bem e buscar a Deus, disse Amós ainda no capítulo 5. Mesmo diante do juízo, há esperança de restauração para os que se arrependerem, disse também Amós no capítulo 9, versos 13 e 15. Ou seja, sempre há promessa de restauração, né, se houver arrependimento. E a mensagem que ele nos traz é que Deus é justo e exige um coração sincero de cada um de nós, de nossas igrejas, de nossa nação, de nosso povo. Ele condena a opressão e a hipocrisia e chama o seu povo ao arrependimento, prometendo restauração aos que voltarem para ele. Por isso, se você estiver longe, se você estiver distante, se aproxime novamente de Deus enquanto é tempo. A porta da salvação ainda está aberta, mas, meus queridos, vai fechar. E cremos que isso está muito próximo de acontecer. Deus ainda é aquele pai que está de braços abertos esperando seu filho voltar. Então, para que você não entre em juízo, para que você não seja um desses os quais, né, Amós contesta e repreende, se aproxime de Deus com arrependimento. Receba novamente as bênçãos de Deus na sua vida. Deus ainda está com os braços abertos. Deus ainda quer segurar, reter o juízo sobre a vida e sobre a tua vida especialmente, e sobre também a nação. A nação precisa buscar a Deus e começa por mim e por você, um a um, e crescendo esse povo em busca de Deus, Deus recolherá sua mão e não entrará em juízo. É assim que Deus trabalha, como ele relata em Amós. A tua vida pertence a Deus. Não tire de você mesmo essa justiça maravilhosa. Não tire de você esses momentos que você pode ter com Deus. Ele te espera. Volte para Ele e Ele se voltará para ti. É a palavra de Deus para a tua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus abençoe a tua casa, a tua família e te encha de prosperidade e de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.